Saiu na semana passada também uma síntese de indicadores sociais do IBGE, mostrando que, com benefícios, a proporção de pessoas que são pobres ou em extrema pobreza cai, né, que são as linhas cheias versus as pontilhadas. Se não tivesse benefício, você teria talvez 5 pontos percentuais a mais de pessoas pobres que com benefícios. Tá? Então, isso é bom. Tem a política governamental para isso mesmo, para tentar reduzir isso. Tá? Então, a sensação das pessoas que recebem o benefício é bom, elas gostam, e é preciso. E quando você vai num panorama mais amplo, bem macro, você pega o Misery Index, que é a soma de desemprego e inflação. Quanto mais baixo, melhor. Menos desemprego e menos inflação. E você soma isso no Brasil hoje, é o menor nível desde 2000. Incluindo o boom do Lula 1, 2, né, tudo aquilo está melhor do que aquela época. Porque o desemprego é muito baixo no Brasil hoje, abaixo de 7%, e a inflação é baixa. Porque a meta de inflação foi mais baixa, ela puxou a expectativa para baixo, a inflação é mais baixa. Então, hoje, está a melhor sensação possível, né, das pessoas. Pô, a inflação está relativamente controlada, eu estou empregado, está tudo indo muito bem. Uhum. Então, por isso que dá essa sensação, daí as pessoas, mas por que o mercado, o preço dos ativos estão indo mal, né? Pô, a Faria Lima está de birra, está de complô. Não tem nada disso, não existe esse complô, não existe essa coordenação assim tão maquiavélica que as pessoas imaginam. Pelo contrário. Pelo contrário, tem que lembrar que 2020... Todo mundo adoraria comprar e ganhar dinheiro. Sim, tem que lembrar que em 2021, acho que em outubro de 2021, quando teve o meteoro dos precatórios, teve que ajustar o teto de gastos, o mercado teve um sell-off gigantesco. Tanto é que muita gente teve retornos muito ruins. Então, muita gente ficou aborrecida com o que aconteceu. Então, não tem nada a ver se quem se o presidente A ou B. É a questão de uma política econômica que para em pé ao longo do tempo. Ano passado foi um dos melhores anos do Kit Brasil, né, da história. Exatamente. Então, acho que a questão desse negativismo do mercado, tem a pesquisa acho que da Quest, né, que foi na semana passada, mostrando a avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula. 90% acha negativo. Né? Porque o mercado avalia da seguinte forma: essa política econômica ela gera um desequilíbrio macroeconômico tão grande que em algum momento vai precisar de um ajuste. E o mercado ele antecipa. Então, ele já começa a precificar, em algum momento, o ajuste que vai ter que acontecer. Ou o juro vai ter que ser mais alto, que a gente fez na live passada do crowding out, ou a inflação vai ter que ser mais alta, ou o câmbio vai ter que ser mais depreciado, e isso começa a ir para o preço. Né? Então, não existe uma má vontade, é simplesmente reação à política econômica que tem sido feita. Eu acho que existia uma perspectiva de que esse pacote de gastos mudaria a trajetória da política econômica daqui para frente. Não foi isso que aconteceu. E o mercado teve um ajuste de preços mais bruto. Tá? Mas é essa a situação que está acontecendo. E o que você falou, né? O Kit Brasil, desde o início do governo Lula até o final de 2023, foi muito bom, subiu 20%. Esse ano que está indo mal, que está caindo 7%. Mas essa diferença. Né? Eu lembro uma frase também, a gente sempre cita aqui o nosso ex-chefe, né? O Stuberger, que ele falava assim: eu sou você amanhã. Então, o mercado financeiro tem um pouco isso com esse lado da sensação das pessoas da economia. Né? Ele está antecipando uma coisa ruim que pode acontecer. Eu até coloquei esse exemplo aqui de 2014. Né? O Misery Index estava num patamar bom. O mercado já não estava achando super esquisito a política econômica daquele momento. E depois a economia capotou e daí o Misery Index piorou muito. O desemprego subiu, a inflação subiu e trouxe toda aquela sensação ruim. Tá? Então, acho que é essa dicotomia que às vezes as pessoas não entendem o timing dos eventos e os riscos que estão associados. Outra frase do Hartnett que a gente já falou bastante, mas o timing agora é bom para lembrar, porque eu não sei se todo mundo tem essa percepção, a gente já viveu muitas crises no mundo inteiro, essa ideia que o mercado só para de panicar quando o governo começa a panicar. Uhum. Então, enquanto a gente fica lendo essas frases do governo, jornalistas e tal, meio que minimizando o mercado, achando que é um complô, alguma coisa assim, acho que isso só piora. Né? Então, o dia que a gente vê o governo realmente falando, não, vamos fazer o que tiver que fazer, que nem o triste, que nem o... Não, caraca, blanquear no ECB, lá da crise europeia. O Draghi. Que nem o Draghi fez o Whatever It Takes. Né, eu acho que isso que normalmente é o low da crise, é quando cai a ficha que eu tenho que fazer uma coisa de verdade. Acho que muitos achavam que esse pacote fiscal poderia ser esse momento, e, na verdade, foi o anti-momento disso. Né? Então, acho que esse é o ponto que a gente está vivendo. Né? Parece estar muito cedo para parar de panicar, porque o governo nem está levando a sério ainda o negócio. Exato.
Talvez isso vai levar a sério quando contaminar a percepção das pessoas, mas aí talvez já seja tarde demais, especialmente para a popularidade presidencial, que é aqui o nosso último slide. Exato, que é a razão que ele não está levando a sério é o que a gente já mostrou no slide anterior, que a popularidade dele, se fizer um ajuste fiscal muito grande, é ruim para a popularidade, então fica meio que um perde-perde. A gente viu isso nos anos 90, quando o Fernando Henrique fez um grande ajuste, acabou com a popularidade dele, né? Então... Isso. E o Lula acho que foi isso também que derrubou a Dilma, só que o problema é que esses desequilíbrios da economia começam a afetar a percepção, né? Então a inflação está subindo, não é só a implícita, mas você pega os próprios números de inflação estão subindo, inflação de alimentos está subindo, então a gente está vendo aqui já um spread de implícita contra a meta nos níveis mais altos. Posso só fazer um parênteses? Eu devolvo para você. Então, a gente falou muito de fiscal em várias lives esse ano aqui no Brasil, né? O crescimento do PIB, quanto que ele teria que ser, dado o nosso déficit, né? Com o juro real que a gente tem, mapeou contra vários países, que não é sustentável, etc. Acho que agora o mercado está super focado nisso. Dá para ver que hoje a gente quase não falou de fiscal aqui, que a gente acha que já está batido esse tema. E, na verdade, acho que o ponto mais importante para o próximo ano, para ficar de olho, acho que é a inflação, né? Então, acho que esse é o grande assunto, que não está se falando tanto sobre isso, que é uma das razões que a gente tem dificuldade de achar que está na hora de comprar Brasil, alguma coisa assim, porque a inflação só está piorando. Parece que está muito cedo nessa trajetória, né? Como que a gente vai trazer essa inflação para baixo de novo, sem ser com uma grande crise ou com uma grande queda de popularidade, né? Algumas decisões que a gente não vê o caminho para chegar lá, né? Então, enquanto isso, a inflação só está aumentando, indo na direção errada. Então, difícil saber onde é que vai parar os juros, onde é que vai acontecer com a economia. Né? Acho que esse é o pano de fundo, porque a gente trouxe inflação, que parece um assunto meio... Né, talvez não tão importante quanto fiscal quando você está lendo o jornal, etc. Mas para a gente, eu acho que é isso que vai ditar o mercado aqui no Brasil, é o que acontece com a inflação. Falou tudo. Todos os drivers são esses, né? Tipo, você pega a economia está super aquecida, né? O PIB está crescendo 3,5% ao ano, contra um PIB potencial de 2%, se esticar a corda 2,5%, assim, é acima do potencial, o hiato do produto está positivo, pelas próprias métricas do Banco Central, e muita gente acha que essa métrica aqui que o Banco Central utiliza ela está subestimada, é mais do que isso, tá? Então tem uma pressão de demanda genuína por trás, então não é só alimento, você vai lá ver inflação de subjacente, serviço, núcleo de inflação, está acelerando, está indo para 6%, e agora em cima disso vem o dólar. Então a gente fez uma coisa bem simples assim, para tentar entender, né? Passar a mensagem bem simples, mas uma variação, o dólar subiu 20% contra o real esse ano. Né? E isso pode gerar aí uma inflação, de, pelo menos nos próximos 6 meses, o IPCA acelerar para 6%. Tá? E daí aquele misery index que estava bonitinho lá vai piorar, vai começar a subir e vai gerar um desconforto na sociedade. E daí como se resolve isso? Né? Você vai duplicar a aposta e começar a fazer medidas de controle de preço, que é uma possibilidade, ou o Banco Central vai fazer o serviço que tem que fazer, mas vai gerar uma desaceleração econômica que é danoso para a popularidade. Então, é uma situação assim, uma situação complicada para a administração. E sim, eu acho que a inflação vai ser um tema que vai incomodar. Eu acho que já começou a incomodar, especialmente com a inflação de alimento indo para 8% e todas as medidas de núcleo subindo. Então, é difícil ainda ficar construtivo em Brasil, sem falar o internacional, que é ruim. Saiu essa notícia hoje que a China vai depreciar a moeda se tiver tarifa contra, então vai pegar no real. O real pode depreciar ainda mais. A gente pode ter saudade do real a 6, o real dólar a 6. Entendeu? Imagina se o Fed para de cortar e começa a aumentar juros, né? O que acontece também. Não, só de não cortar mais, a curva abre mais 50 bips, a China deprecia a moeda, o câmbio vai para, sei lá, não é 6, é mais. Não vou nem chutar o valor, porque depois vão me cobrar. Né? Só vai piorar, os drivers são ruins. Né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com essa situação. Mas depois essa bem, nessa nota otimista aí, né? Natalino aí do Fenômeno. Bem,